Abrimos esta edição com um projeto focado na criança e na adolescente, desenvolvido em uma das regiões mais ricas de Mato Grosso pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso. O objetivo é levar ao conhecimento da população a Lei da Alienação Parental, um nome desconhecido, mas com prática comum na sociedade. Nos processos de divórcio, quando não há consenso, a maioria dos pais acaba usando os filhos para tentar prejudicar o ex-parceiro. O que muita gente não sabe é que as consequências dessa separação na vida dos filhos têm nome assegurado por lei: alienação parental. Por esse motivo é que o Ministério Público tem desenvolvido um projeto que busca conscientizar e orientar a sociedade a fim de garantir o bem-estar das crianças. Pesquisando em todos os processos em tramitação na Vara da Infância daqui de Sorriso, nós constatamos a existência de 72 processos judiciais em que havia alegação de ocorrência de alienação parental. E no atendimento ao público da promotoria, as pessoas também nos procuravam, embora buscando outra forma de atendimento, mas durante o atendimento nós constatávamos, principalmente em casos dizem respeito à separação e divórcio, nós constatávamos indício de ocorrência de alienação parental. E foi verificado também que não havia nenhuma política pública no município direcionada para disponibilizar atendimento adequado para as crianças vitimadas pela prática de alienação parental. E aí, pesquisando sobre esse tema, nós obtivemos a informação de que mais de 90% da população brasileira não sabe o que significa alienação parental, não sabe a respeito da existência desse problema. E então, em parceria com o Poder Judiciário, com o município, com a UNIC, a Universidade de Cuiabá, Campus Sorriso, nós decidimos formar uma parceria para passar a trabalhar com o atendimento dos casos de alienação parental. Um trabalho que começou a ser fundamentado ainda em 2015. E as pesquisas revelam: a criança utilizada como instrumento de vingança, que cresce num lar sem paz, com vínculo afetivo prejudicado, tem reflexos no rendimento escolar, dano psicológico, quadros de agressividade e propensão ao uso de drogas ilícitas na adolescência. Hoje, além de palestras nas escolas, o Reconstruindo Sorrisos busca também a formação. Na parte de prevenção, o projeto conta com ações como a realização de 42 palestras em unidades escolares e entidades. Um dos exemplos é esta aqui, preparada para acadêmicos do curso de psicologia, que serão multiplicadores da iniciativa. E os envolvidos na causa se espalham pela cidade para divulgar a temática. E a gente vê isso o tempo todo na comunidade, seja na escola, seja em casa. Então, assim, eu acho que essas palestras, para levar o conhecimento para a família, para o bem-estar da criança, é muito importante. Agora que a gente recebeu esse material e viemos nessa palestra, a gente se sente mais preparado, para estar levando às pessoas o conhecimento do que é a alienação parental. Sabe quando é muito comum que isso aconteça? Nos casos de divórcio. O casal está se separando, Aí fica aquela mágoa, aquele ressentimento, e aí eles colocam o filho ou a filha no meio da briga dos dois. E um fala mal do outro pro filho ou pra filha. Às vezes aquele que ficou com a guarda não deixa o outro ver o filho. Verdade. E a criança daí fica no meio dessa briga, sofre danos psicológicos e no futuro pode apresentar tendência a ser um usuário de drogas. Eu fui lá por causa disso aí, por causa da transferência de paternidade, coisa lá, que estava passando. E o senhor tem conseguido visitar suas filhas? Sim. Então vou te pedir um favor. Converse com os amigos, com os familiares, com as pessoas com as quais a senhora tem contato, para levar conhecimento e nos ajudar a levar informação. Tá bom? Certo. Muito obrigado, Muito obrigada. Os trabalhos contam com o apoio de vários parceiros. Na Blitz, por exemplo, a Polícia Militar foi fundamental. É cada um fazendo a sua parte. Contribuição daqui e dali. E na prática, a pesquisa é confirmada. A cada 10 abordagens, apenas uma pessoa sabe explicar o que é alienação parental. Caso de uma separação, um divórcio, os pais usarem a criança para ficar aquela picuinha entre os dois. É isso mesmo, o senhor sabe tudo. O senhor acaba de ganhar uma camiseta, vou entregar também uma cartilha do projeto. E o senhor, felizmente, o senhor sabe, o senhor tem esse conhecimento, mas mais de 90% da população brasileira não sabe que o problema existe. É uma iniciativa boa, Tem que ser assim, começar a melhorar as coisas,
Você pergunta para a pessoa o que é alienação parental, olha assim, não tem a mínima ideia. Aí você começa a explicar que é quando o pai coloca o filho contra a mãe coloca o filho contra o pai. Aí a pessoa já vem te falar, nossa, isso acontece na minha família, está acontecendo, é o meu caso, acontece com o meu ex-marido. Então a gente vê que é importante mesmo falar sobre alienação parental, explicar o que é. Implantada há um ano na comarca de Sorriso, em parceria com o Poder Judiciário, Faculdade Unic e o município, o Reconstruindo Sorrisos por uma Infância Livre de Alienação Parental segue cumprindo a missão. Aos poucos, a temática vai ganhando espaço. Nós temos contado com o apoio dos professores para levar essa informação até uma quantidade significativa de pessoas. E também foi definido no início do projeto, nós trabalharíamos com mediação familiar, com psicólogos e assistentes sociais e também com orientação na sede da promotoria, feita pelo promotor, para o alienante, para o alienado e para a criança vitimada por atos de alienação parental. Então esse atendimento vem sendo ofertado e, a par de tudo isso, nós também trabalharemos em breve com a apresentação de uma peça teatral. E esse trabalho vai ser feito em parceria com a equipe de teatro do Departamento de Cultura do município. E eles utilizarão uma peça que foi fornecida gratuitamente pela Dionisos Teatro de Santa Catarina, que tem sede em Joinville. Eles têm uma peça premiada nessa matéria, material de ótima qualidade, chamado Dividindo Eu, que fala de uma criança que é colocada no meio da briga de um casal, puxada para um lado e para o outro. E essa peça evidencia os danos psicológicos e o sofrimento dessa criança. Nós vamos trabalhar com prevenção, estamos trabalhando com prevenção e com orientação. Nos casos em que a orientação, a mediação familiar não forem suficientes, nessa hipótese, após a realização de laudo pericial, nós faremos o ajuizamento de ações judiciais para responsabilizar, na forma da Lei 12.318, que é a Lei de Alienação Parental, para responsabilizar aqueles que estiverem incorrendo nessa prática, vitimando as nossas crianças. Torna-se visível que é na infância e na juventude que a criança e o adolescente definem quem é a autoridade em sua vida e em quem devem confiar e respeitar. O afastamento de um dos genitores neste momento poderá trazer consequências talvez irreversíveis para o filho e para o genitor afastado. E que as crianças continuem desenhando numa folha qualquer seus próprios castelos. E se um pinguinho de tinta cair no pedacinho azul do papel, um instante, imagine uma linda gaivota voar no céu. O Ministério Público atua em todo canto desse estado. Na região sul de Mato Grosso, em Alto Taquari, um acordo firmado entre o município e o Ministério Público vai assegurar a fiscalização da carne comercializada. Caso as obrigações assumidas não sejam cumpridas, o município poderá pagar multa diária no valor de R$10 mil. O acordo entre o Ministério Público e o município foi firmado após a realização de audiência pública. Ficou estabelecido que, além da fiscalização da carne comercializada, a cidade não ficará desabastecida. O município de Alto Taquari irá viabilizar um local de forma imediata, onde vai funcionar o matadouro dentro das normas técnicas exigidas pela legislação e, até o final deste ano, deverá construir com recursos próprios ou licitar a concessão de matadouro municipal para abates de suínos e bovinos. Nos últimos anos, o Ministério Público tem travado uma verdadeira batalha judicial para fazer com que o estado de Mato Grosso efetive a regularização do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, em Vila Bela da Santíssima Trindade. Quase 2 décadas após a criação da unidade de conservação, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente sinalizou a assinatura de um termo de ajustamento de conduta que vai pôr fim ao impasse que favorece grileiros. Um decreto legislativo que também pretendia extinguir a unidade de conservação teve a tramitação suspensa. Durante reunião realizada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, os representantes do Ministério Público asseguraram que não irão poupar esforços para que o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco seja efetivamente regularizado.
O trâmite do projeto de decreto legislativo 02/2017, que suspende a lei que criou o parque, foi apontado pelo Procurador de Justiça como inadmissível. É bom lembrar que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou jurisprudência com relação ao princípio constitucional do não retrocesso ambiental. Aqui é um parque já declarado parque, é uma unidade de conservação e o Estado gastou dinheiro, a SEMA fez movimentos, fez levantamentos, fez autos de infração ali, há ações promovidas ali, há estudos realizados também e há investimentos, inclusive internacionais, que condicionam a manutenção do parque. Ou seja, nós estamos aqui só para poder resolver um problema. Há duas coisas que levou isso a uma publicidade que não deveria. Uma, o fato de um dos que compraram a propriedade depois ser chefe da Casa Civil da Presidência da República, porque é inegável que isso dá uma dimensão, e o outro depois a atitude desse deputado. Se não fosse por isso, nós já teríamos fechado esse documento, inclusive. A solução é o que nós estamos fazendo aqui nessa reunião, é fecharmos um acordo sobre os prazos e medidas para a regularização dessa unidade de conservação, fixar os prazos para a apresentação do plano de manejo e da regularização fundiária, pagar a indenização, seja por compensação ambiental ou por desapropriação dos proprietários que estavam lá antes da criação do parque e retirar os poceiros e grileiros daquela área. As medidas para a regularização da unidade de conservação foram praticamente ajustadas com o governo do Estado após 3 encontros. Procuramos o Ministério Público, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, para já firmarmos um termo de ajustamento de conduta para que não paralisasse, mostrando a iniciativa do Estado em cumprir a formalidade deste parque, que é importante para o Estado de Mato Grosso. Para o órgão ministerial, a luta é pela preservação de um lugar sagrado, localizado em um município de riquezas naturais e culturais. A promotora esclareceu ainda que as unidades de conservação não são espaços intocáveis. A exploração de recursos naturais permitidos potencializa atividades que contribuem para a geração de renda, emprego, aumento da qualidade de vida e o desenvolvimento do município, sem prejuízo à conservação ambiental. O Parque Serra Ricardo Franco é o maior potencial turístico do município do Estado de Mato Grosso. Então, esse aspecto turístico ele deve ser explorado e somente isso poderá trazer riquezas para o parque, para o município de Vila Bela. A pecuária não traz nenhuma riqueza, são poucos os trabalhadores que são utilizados nas fazendas de pecuária e os grandes pecuaristas que estão ali dentro do parque, eles nem moram na cidade de Vila Bela. Essa riqueza é toda levada para Brasília, São Paulo e outros estados. Uma mobilização foi realizada pelo Ministério Público em defesa das unidades de conservação Parque Estadual Serra de Ricardo Franco e Reserva Extrativista Resex Guariba Roosevelt, localizada entre os municípios de Colniza e Aripuanã, extremo norte do estado. O grito é de socorro. Mas o que vocês querem? O que a população da Reserva Extrativista Guariba Roosevelt, o que aquela comunidade quer? Eu respondo, eu quero respeito. O que a gente quer é respeito ao meio ambiente, é respeito ao modo de vida muito particular, é respeito a ter o direito a viver como sempre vivemos, é respeito a um processo econômico alternativo que, como bem o doutor Luiz esteve lá dentro, ele viu se há uma comunidade que exercita na prática o desenvolvimento sustentável, é a comunidade extrativista Guariba Roosevelt. O Parque Estadual Serra Ricardo Franco é um ponto turístico, é um ponto onde tem muitas cachoeiras e a gente deve preservar esse local que a gente tem na cidade. E ao mesmo tempo é um ponto sustentável para a população da cidade. Eu mesmo trabalho como guia de turismo lá e estou fazendo o curso de turismo hoje, viabilizado pelo Estado. Então a gente tem que lutar pelos direitos do cidadão e falo para aquele cidadão que está a favor da preservação do parque. E assim, inúmeras pessoas se manifestaram durante o ato realizado pelo Ministério Público em defesa das unidades de conservação Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, em Vila Bela da Santíssima Trindade, e Reserva Extrativista Resex Guariba Roosevelt, localizada nos municípios de Colniza e Aripuanã. Em comum, as duas unidades lutam pela sobrevivência, alvos de grileiros e de recentes decretos da Assembleia Legislativa do Estado
que visam a extinção e a redução, respectivamente, dessas importantes áreas da biodiversidade. É uma forma de nós mostrarmos à Assembleia Legislativa que a vontade da população é a preservação ambiental, é a manutenção dessas unidades de conservação, né, e que a Assembleia tem o dever de representar os interesses da sociedade e o interesse público. É no município de Aripuanã onde está a maior parte da reserva Roosevelt. A principal finalidade dela nem tanto é a própria conservação da biodiversidade, é também, mas é principalmente criar um ambiente sustentável de ocupação humana por populações tradicionais. Assim, a população que lá vive e que já está lá há mais de 100 anos, extrai castanha de maneira sustentável, extrai borracha de maneira sustentável, inclusive vendendo por um preço interessante a empresas internacionais que pagam mais justamente por ser uma extração sustentável. Ela foi criada em 1996, depois tentou-se suprimir inconstitucionalmente parte dela, isso foi revertido através de uma ação direta de inconstitucionalidade e depois por um decreto do governador foi ampliada, isso em 2015, em mais ou menos 100 mil hectares e agora está se querendo sustar os efeitos desse decreto e diminuí-la de maneira totalmente sem explicação em 100 mil hectares, permitindo que um fenômeno que nós temos chamado de nova grilagem possa ter lugar naquele ambiente, hoje ocupado regularmente, usado, utilizado de maneira sustentável, e isso é um absurdo, isso não pode ser permitido. Nós temos sim que dar voz a essa população, de trazer isso a público e denunciar esse problema. E o Ministério Público tem atuado para que as famílias da reserva sejam respeitadas pela sua história e modo de vida. O Ministério Público hoje tem 3 procedimentos em curso cuidando dessa unidade. Um deles para reconstituir ou constituir o Conselho Deliberativo da unidade, isso já foi feito e agora vai ser arquivado. Agora falta o Conselho começar a se reunir. Em conversa recente com representantes da população tradicional, eu soube que isso não tem acontecido, a SEMA tem alegado falta de recursos e, em razão disso, vou ter que instaurar agora um novo inquérito civil. Além disso, temos 2 notícias de fato, cuidando de uma utilização, uma malversação das finalidades da Comígua, que é a cooperativa mista do Guariba, que cuida de explorar os recursos daquela região. E temos também uma outra notícia de fato, cuidando de desmatamento, ocupação irregular, e isso está sendo verificado. Durante o encontro, estudos que comprovam a importância do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco foram apresentados, bem como os danos que a unidade vem sofrendo. Uma carta manifesto foi lançada em defesa do parque. Assinada por quase 40 organizações ambientais, o documento denuncia a atitude da Assembleia Legislativa e requer um posicionamento em defesa da população mato-grossense. Então, isso é uma questão que a gente pede apoio mesmo. Eu quero agradecer pelo apoio das pessoas que estão aqui nos apoiando, quanto o parque também. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Desculpa, eu estou um pouco me emocionando. Eu só peço isso, o apoio à não extinção do parque e nem um hectare a menos. Só isso. Muito obrigada. Ficamos por aqui. E as notícias continuam no portal eletrônico e nas redes sociais. Até a próxima semana!